O que aconteceria com o seu dinheiro se você investisse R$ 300 todos os meses em boas empresas que pagam dividendos da Bolsa de Valores? Bom, é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Vim falar e vou te mostrar também e te explicar um pouco sobre 3 empresas que pagam bons dividendos e o que aconteceria principalmente com o seu patrimônio, com o seu dinheiro investido, se você tivesse investido R$ 300 todos os meses nos últimos 5 anos nessas empresas. No caso, 60 meses, né? Todo mês você mantesse lá a consistência e investisse R$ 300. Quanto que isso teria hoje? Qual que seria a nossa situação atual em relação a esses investimentos? Vamos já olhar um pouco a respeito disso. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com pessoas que também querem aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, já vai me ajudar bastante, beleza? E hoje eu vim mostrar para vocês um pouco a respeito de como que seria a projeção, vamos fazer uma pequena projeção aqui a respeito de algumas empresas da Bolsa de Valores, de como que teria se comportado o nosso patrimônio, né? Se pegássemos e fizéssemos uma conta simples de R$ 300 investidos ou simplesmente guardados ali por 60 meses, teríamos algo aproximado a R$ 18.000, né? Se multiplicarmos aí 300 vezes 60 meses, consequentemente teremos R$ 18.000. Porém, isso investido em ações poderia ocasionar em algumas outras coisas, né? Consequentemente, se você investe em ações que pagam dividendos, você vai receber dividendo mensal desde o momento que você comprou ações de uma boa empresa. E, consequentemente, durante os 5 anos nós também teríamos recebido dividendo. E outra coisa que é bem importante é a questão da valorização, né? O que teria acontecido com o nosso valor investido? Sem considerar, é claro, os dividendos. Aumentou, nosso patrimônio diminuiu dos 18.000 que na teoria teríamos se tivéssemos apenas guardado. Vamos fazer aqui uma pequena projeção e ver qual que seria realmente o fato relevante após esses 5 anos investidos. Vou utilizar aqui uma ferramenta para projeção, né, simulação de investimento mensal em ações e, consequentemente, vou fazer projeção com 3 empresas que são muito boas, 3 empresas de segmentos diferentes, distintos, mas muito conhecidas e muito sólidas, que são Banco do Brasil, Taesa e Klabin, que são empresas que, consequentemente, praticamente todo investidor tem em sua carteira de investimento, porque pagam dividendos com frequência, né? Mantém a frequência pagando dividendo todos os anos, às vezes pagam um pouco mais, um pouco menos, mas pagam dividendo anualmente, algumas pagam trimestrais, mas durante o ano pagam dividendos consistentemente, empresas que têm ótimos números, empresas boas, empresas consideradas perenes, no caso do setor bancário, Banco do Brasil, tem a Klabin do setor de papel e celulose, consequentemente Taesa do setor de eletricidade. Vamos começar com o Banco do Brasil, que é o setor bancário, né? O que teria acontecido com os nossos R$ 18.000 durante esses 60 meses, durante 5 anos? E para isso, vamos levar este valor aplicado lá em 2019. Estamos em junho de 2024 a junho de 2019, o que seria equivalente a exatamente 60 meses. Vou utilizar aqui a calculadora de ações e vou pesquisar por BBAS3, que é o código do Banco do Brasil. Temos aqui a telinha. Vamos por o início do nosso investimento lá em junho de 2019. Consequentemente, data final junho de 2024. E o valor inicial do nosso investimento seria R$ 300, uma vez que vamos investir R$ 300 todos os meses, lá de junho de 2019 até junho de 2024. E o nosso aporte mensal também seria o valor aqui de R$ 300. O valor vai divergir um pouco, consequentemente por questão, né? Se a ação, por exemplo, custa um valor um pouco mais elevado, se você dividir a quantidade por R$ 300, às vezes você não vai conseguir comprar o valor exato, né? Tipo assim, eu não vou conseguir investir R$ 300 certinho todos os meses. Vai ficar faltando alguma coisa, eu vou deixar de comprar uma ação e, consequentemente, essa projeção já considera isso também. Vamos só dar um calcular aqui, já vamos poder ter um panorama desse investimento. Aqui podemos ver o seguinte, né? A curva lá no final, o nosso aporte, o nosso custo, o nosso investimento em ações do Banco do Brasil seria o equivalente a R$ 18.290, né? Na teoria teríamos que descontar esse 296 porque ele conta como se fosse 60 parcelas, 60 meses mais o valor de início. Então, né, poderíamos dizer, mas para ficar dentro do que nós temos aqui de projeção, para não termos problema com números,
vamos considerar que seria 61 meses na verdade, como se estivéssemos considerando julho. E aí seria o equivalente o investimento a R$ 18.296. Porém, o nosso patrimônio atual seria R$ 32.571. Podemos ver algumas informações bem interessantes a respeito dos números em relação ao Banco do Brasil. O patrimônio acumulado de R$ 32 mil, o nosso investimento de 18 mil, né? E porém, temos aqui ainda um provento acumulado de R$ 5.261.261,38. Os proventos são os dividendos que nós teríamos recebido ao longo dos 5 anos, investindo, é claro, os R$ 18 mil. E se pegarmos aqui a diferença, né, consequentemente, teríamos ali o patrimônio acumulado do momento. Temos aqui também uma projeção do retorno, de quanto que seria o nosso retorno investindo nas ações do Banco do Brasil, e seria aqui algo próximo a 74%, pois só o aumento, né, o acréscimo do nosso investimento foi de R$ 13 mil. Nós tínhamos 18, partimos para 32, e consequentemente as ações se valorizaram o equivalente a 74% nos últimos 5 anos. Ou seja, nosso patrimônio, o nosso valor investido aumentou só em questão de tamanho R$ 13 mil, o que está ótimo, né? Você tem um acréscimo praticamente quase 50% do seu valor investido, quase 100% na verdade do seu valor investido só em valorização, sem considerar R$ 5 mil, R$ 269,38 de proventos. Isso aqui seria praticamente um investimento maravilhoso. As ações do Banco do Brasil, consequentemente, são uma das melhores ações para investir. E durante esse tempo todo, ela sempre continuou com seu preço descontado. Se você for pesquisar e olhar o PVP do Banco do Brasil, é um PVP baixo, abaixo de 1 ainda, e a empresa continua descontada, né? Mas é uma empresa que paga bons dividendos, mantém consistência e tem ótimos números, e é um dos bancos mais antigos, né? O primeiro banco praticamente fundado no Brasil. O Banco do Brasil tem muita história e muitos números também a apresentar para o investidor. Temos aqui até uma quantidade aproximada de ações que nós teríamos comprado, né? Um total de 1.213 ações de Banco do Brasil é o que nós teríamos comprado nesse momento. Um investimento praticamente maravilhoso esse daqui. Aí vamos fazer agora um cálculo sobre a ação do setor de eletricidade, Taesa, né? Vamos ver como seria o desempenho do nosso investimento. Vou vir em calculadora e vou pegar a Taesa de código UNIT, que é a TAE, código 11, TAE, 11 Taesa, e vamos fazer a mesma projeção utilizando a mesma coisa. Vou até colocar aqui o valor zerado no início e vamos pôr o mensal para ver se o cálculo vai ficar do jeito que é o ideal de ficar, com apenas 60 parcelas. Considerei valor inicial zero, valor mensal de aporte de R$ 300, vamos alterar aqui para 19 e junho de 19 também, vamos dar um calcular. Consequentemente, agora ele trouxe o cálculo da forma correta, né? Basicamente, pegamos ali de junho de 19 a junho de 24 e o nosso valor investido seria os mesmos 18.300. Na verdade, continua a mesma coisa, então ele está considerando apenas os 60 meses mesmo. Eu estava com dúvida sobre isso, porque eu tinha feito já cálculos outras vezes, mas esse detalhe aí não significa muito o nosso cálculo, né? Apenas, no final das contas, seria a mesma coisa. Eu estou começando com 300 e vou investir mensalmente 300 até a data atual, até junho do ano atual que nós estamos, que é 24. Podemos ver também como foi a variação do nosso patrimônio, né? Nosso patrimônio acumulado, sem contar valorização e provento, seria 18.300 e o valor atual hoje do patrimônio seria algo próximo, lembrando que isso aqui é sempre algo próximo, né? Porque renda variável é impossível praticamente de prever um retorno exato. As pessoas gostam de fazer cálculo e muitas vezes fazem conteúdo falando: ah, que tal ação, se você investir vai render tanto. Projetar o futuro é praticamente impossível. Isso aqui são dados do passado, né? Com base nos dividendos pagos, com base nas valorizações que as ações tiveram de um determinado intervalo até o momento atual, dá-se para fazer uma projeção sim com esses números. Agora, para o futuro, dificilmente vamos conseguir ter um número exato. Podemos usar os dados anteriores e dados antigos, os dados passados, né, por exemplo, os últimos 5, 3 anos, para se basear e ter mais ou menos uma noção de qual seria o nosso retorno futuro se ela manter a mesma média de pagamento de dividendo, de desempenho, de valorização e outros aspectos que também devem ser levados em consideração. Então, quando falamos de cálculo de projeção de investimento em ações, lembramos que isso sempre é
trazido do passado, né? Informações que vêm do passado usado como base para uma respectiva projeção futura. Os proventos aqui acumulados que possivelmente a Taesa pagaria seriam maiores do que o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil pagaria um pouquinho menos aqui que a Taesa. Então os proventos na teoria seriam melhores do que o Banco do Brasil. Porém, a valorização da Taesa nos últimos 5 anos acumulada foi apenas de 33%. O nosso retorno em questão de valorização seria de apenas 33%. Uma valorização de R$6.000 dos R$18.000 que nós investimos, né? Então seria um valor bem menos inferior, consequentemente, do que o investimento feito ali no Banco do Brasil, que é uma ação que se valorizou muito mesmo, lá desde 2019. Consequentemente, aqui a Taesa se valorizou menos, mas consequentemente também pagou uns dividendos até relevantes, né? Uma valorização menor, mas com dividendo um pouquinho maior, superior do que a média do que o Banco do Brasil pagou nos últimos anos. Por isso que é sempre interessante levar em consideração o quê? A questão aqui não é o quanto em si investiria em cada uma delas, né? Porque nós sabemos de forma direta que seria R$18.300 o nosso valor final, guardando ali 300 todos os meses. Isso sem considerar que seria um investimento. Se fosse um investimento em um título de renda fixa, por exemplo, teríamos um retorno, mas um retorno muito inferior a isso daqui, né? Teríamos um retorno ali próximo, talvez de uns 10 a 11 mil, talvez, acumulado de rendimento, sem contar a questão do imposto. No caso de dividendo, proventos, não existe essa tributação de imposto de renda. É isento, você pode reinvestir, você pode considerar esses dividendos para fazer qualquer outra coisa também. E, consequentemente, o desempenho é maior, né? O risco é maior, mas o desempenho em questão de retorno também é maior. Uma média de 33% para 5 anos não é uma média tão alta. Se pegarmos, por exemplo, os dados ali do Banco do Brasil, já é uma média mais elevada, né? 74% em média dividido por 5 anos já dá uma média até aceitável, consideravelmente muito boa. Se mais empresas tivessem o desempenho que o Banco do Brasil teve em 5 anos para o futuro, consequentemente, quem comprou ou quem vai comprar uma empresa que tem esses aspectos, consequentemente vai ficar muito feliz, né? Daqui a 5, 6 anos futuros, essa pessoa vai estar muito feliz com esse desempenho que essa empresa teve. Vamos agora olhar um pouco dos dados da Klabin, que é outra empresa também muito conhecida, até porque o Luiz Barsi, um dos maiores investidores pessoa física do Brasil, investe em Klabin há muito tempo e tem uma participação até relevante, né, na Klabin, que é uma empresa de papel e celulose. Vamos usar as ações de código 11 também, Unities, para fazermos a mesma projeção, o mesmo cálculo aqui. Vamos pôr R$300 como nosso valor inicial e o aporte mensal de R$300 também. Vamos alterar aqui para 19 para não termos problema e mudar aqui também para junho 19, junho de 24. Nosso aporte mensal de R$300. Na verdade eu calculei como se fosse com 4, então tá errado. Vamos voltar, fazer a correção. Vamos por R$300. 19, junho 19 novamente, e o valor do nosso aporte, que é R$300 também. Iniciou com 300, aportou R$300 mensais. Então aqui nós temos uma projeção bem próxima em questão de retorno de investimento. O investimento de ambas as empresas seria o mesmo, seria os mesmos R$18.000. Só que o nosso patrimônio acumulado aqui, a rentabilidade em relação às valorizações das ações foi bem inferior, bem pouca, né? O nosso patrimônio seria de R$20.000, o total. Essas ações praticamente, né, não se valorizaram tanto assim, se manteram muito estável, pagaram apenas dividendo e foram dividendos aqui acumulados de R$2.582, uma valorização apenas de 10%, no equivalente aí a 5 anos, né? Então seria uma média de se pegarmos 10% e dividir por 5, consequentemente uma média de valorização de apenas 2% anualmente. Uma valorização bem baixa, né? Contando que às vezes as ações podem se valorizar 3, 4 meses 10% e depois, consequentemente, ela volta fazendo a correção do seu preço. Isso é algo muito comum de acontecer, né? Acontece até com uma frequência muito grande. Ações se valorizarem e depois voltarem ao seu preço ali praticamente por 0 a 0 em questão de valorização. Vale R$10, vai atingir os R$15, depois antes do final do ano volta para os mesmos R$10. E aí quem comprou a 15 ficou com prejuízo, né? Quem comprou a 10 está tranquilo. Se subiu, ele só ganha
né? Consequentemente, se a pessoa comprou a 15, ela vai ter que esperar muito tempo e rezar para que o preço volte a 15, para ela ou desfazer das ações ou ela esperar que chegue, por exemplo, a 20, para que ela realmente tenha algum tipo de retorno. Senão, ela fica com essa perspectiva. O que dá para a gente perceber, nós percebemos em relação às três empresas, é que cada uma tem sua própria característica de segmento e tipo de atuação. No setor bancário, consequentemente, o desempenho do Banco do Brasil foi excelente. O retorno para os investidores foi excelente. A projeção em questão de aumento patrimonial foi excelente para quem comprou, para quem andou comprando, independente do valor. Tivemos aí três casos, né? Um caso de alto desempenho, um caso de desempenho médio, um desempenho mais moderado e um desempenho teoricamente ruim, né? Porque as ações realmente não se valorizaram tanto assim no acumulado dos 5 anos, que é a Klabin. Mas é uma ótima empresa, uma empresa que tem estabilidade, uma empresa que tem o perfil de ser uma empresa mais de perfil, por exemplo, de aposentadoria, para quem quer montar uma carteira de aposentadoria. Ela é uma empresa mais com essa perspectiva. Não cresce tanto, não valoriza tanto assim, mas mantém a sua estabilidade, mantém os seus dividendos um pouco inferior do que as outras empresas, mas é uma empresa muito boa também. Por isso que é interessante sempre diversificar a sua carteira de investimento. Independente para que ano você vai, para qual período você deseja investir, daqui a quanto tempo você deseja parar de investir nessa empresa, ou quando você pretende desfazer e comprar outras ações. O interessante é sempre procurar boas empresas e manter consistência. São duas coisas essenciais. Podemos ter visto ali, por exemplo, na Banco do Brasil, o patrimônio praticamente dobrar de valor, de tamanho em 5 anos, né? O que é bom. Geralmente investimentos para dobrarem o seu tamanho, o seu valor, ele precisa de mais tempo, algo entre 7 a 8 anos, levando em consideração uma média ali de retorno anual de 7 a 8%. Para ter mais ou menos esse prazo aí de retorno, né? Para você investir, por exemplo, R$1.000 e esperar simplesmente esses R$1.000 se transformarem em 2. Isso leva muito tempo. Nas ações isso pode ser acelerado, mas também pode ser subtraído, né? Da mesma forma que as ações aqui, durante 5 anos, não perderam o seu patrimônio, ele não perdeu o valor, ele poderia ter perdido, você poderia ter guardado e investido R$18.000 e no final dos 5 anos, consequentemente, você ter 10, né? Isso poderia ter acontecido se fosse uma escolha ruim. Mas falei de 3 empresas que são muito boas, pagam bons dividendos e têm ótimos números. E são 3 empresas que, na minha opinião, são excelentes para quem quer investir. E para você, são boas empresas ou não? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.